Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite da Associação de Antigos Alunos do Liceu Francês de Lisboa para participar neste colóquio dedicado ao tema Combater os Medos. Sinto que tenho uma dívida de gratidão em relação ao Liceu Francês. Nem que seja porque marcaram o início da escolaridade de dois dos meus três filhos. E não podia assim deixar de participar neste colóquio, nem que seja através deste pequeno vídeo. Os grandes temas e desafios da atualidade, como o terrorismo, ou os refugiados, ou as alterações climáticas, ou mesmo a inteligência artificial, têm em comum a angústia e, em alguns casos, o medo que criam junto dos nossos cidadãos. Vivíamos num mundo de fronteiras físicas, em que os problemas eram nacionais, e de repente vemos-nos num mundo global, em que os problemas não respeitam fronteiras. E isso assusta-nos como pessoas. Para nós, o mundo era feito de países e os países resolviam todos os nossos problemas. Mas esse mundo acabou. Nenhum país europeu, por mais rico que seja, pode responder sozinho, dentro das suas fronteiras, a estes novos desafios. E é por isso que só podemos combater o medo se atuarmos em conjunto e não cada um por si. Como comissário para a investigação, ciência e inovação, permitam-me que me debruce mais sobre a inteligência artificial e os desafios desta nova tecnologia. Nesta temática, o medo desempenha um papel fundamental e inibidor da inovação. E esse medo esteve sempre presente. No outro dia olhava para três capas da revista alemã Der Spiegel. Uma capa de 1964, outra de 1978 e outra mais recente de 2016. As três capas são praticamente iguais e incitam o leitor ao medo. Medo que os robôs nos roubem os nossos empregos. Imaginem, 50 anos a dizer o mesmo. Por isso, as sondagens são claras. 72% dos europeus temem que a automação lhes roube o emprego. E, no entanto, as vantagens da inteligência artificial são inegáveis do ponto de vista económico. Não é exagero dizer que a inteligência artificial se tornou, até certo ponto, um tema ideológico, um confronto entre o progresso e a obsolescência. Quais são os grandes desafios para a inteligência artificial na Europa? A pergunta é simples, mas a resposta é complicada. E por isso vou desdobrá-la em três pontos: o emprego, as competências e os dados. Comecemos pelo emprego. Sim, a tecnologia destrói emprego, mas também cria novos empregos e novas profissões. Eu acredito que a inteligência artificial vai criar novas profissões que hoje nem imaginamos. Os especialistas são claros. Apenas 10% das profissões vão desaparecer. Mas todas as outras serão totalmente transformadas pela inteligência artificial. Para isso, temos escolhas políticas a fazer, porque as máquinas são o que nós quisermos que elas sejam. Nós, na Europa, temos uma escolha política clara. Queremos uma inteligência artificial que nos ajude a ser melhores e não uma inteligência artificial que nos substitua. Segundo, as competências. De acordo com um relatório do Fórum Económico Mundial, 65% das crianças que entram na escola primária hoje irão trabalhar em profissões que ainda não existem. É com certeza a primeira vez na história que isto acontece. Uma tal distância entre o que aprendemos em crianças e o que ainda teremos que aprender como adultos. As capacidades relacionadas com o conhecimento tácito, que não podem ser digitalizadas, serão provavelmente as mais cobiçadas no futuro. Polanyi, nos anos 50, dizia: o homem sabe sempre mais do que aquilo que consegue exprimir. A experiência, a interação, a criatividade, as pessoas, a inteligência emocional. No fundo, temos que ser bons na ligação entre as disciplinas, entre o mundo físico e digital. Temos que deixar as máquinas fazer o que é repetitivo e nós aquilo que não é repetitivo. A mensagem é clara. Devemos repensar com alguma urgência os nossos sistemas de educação. Precisamos de mais interdisciplinaridade, melhor ligação entre o físico e o digital. E precisamos de formação ao longo de toda a nossa vida. Terceiro, a importância dos dados. Os dados são a matéria-prima da inteligência artificial.
Nesse sentido, é importante que possam ser usados, e eu apoio uma política que promova o seu acesso, partilha e circulação livre. Hoje, apenas 20% dos dados no mundo estão numa forma que se podem utilizar. Os restantes 80% não conseguem ser aproveitados. Na verdade, os dados não têm valor se não puderem ser usados. Gosto muito da analogia do Pedro Domingos, da Universidade de Washington. Ele diz que os algoritmos são como as sementes, os dados, a terra, e os programas, as plantas. Tal como sem terra não se pode plantar, sem dados não há inteligência artificial. O reverso da moeda é que há grandes quantidades de dados pessoais que são distribuídos, mantidos e usados. Portanto, a privacidade e a proteção de dados precisam também de estar no centro das nossas preocupações. Temos cada vez mais que ser os donos dos nossos próprios dados. E na Europa já começamos com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no passado dia 25 de maio. Doravante, os cidadãos europeus ficam com mais controle sobre os seus dados pessoais. Senhoras e senhores, a automação e a inteligência artificial são evoluções tecnológicas inevitáveis, imparáveis. Às vezes podem ser assustadoras, mas recordo o que dizia Marie Curie. Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido, e agora é o momento de compreender mais para temer menos. A Europa não deve parar, nem sequer atrasar o progresso, mas o progresso não é neutro. Não podemos ser indiferentes aos seus efeitos. O desafio para nós é duplo. É de garantir que o progresso respeita os valores humanistas sobre os quais assenta a União Europeia e de usar o progresso para atingir o seu objetivo último, promover a paz e os seus valores e o bem-estar de todos os povos. Obrigado.